Meus alunos e alunas do 7º ano, professor Soares trazendo aqui mais esse vídeo para vocês, comentando aqui o quesito 32, que está aí situado na página 100 do nosso livro, né, de estudo. Então veja aqui que é bem simples, ó. Nas figuras, vamos aqui lembrar como é que a gente faz a leitura, né? Veja que você tem aqui aquele símbolo, né, essas duas retas inclinadas. A gente lê lembrando, né, que são retas, a leitura é essa, né? Nas figuras a seguir, R paralelo com S e T é uma transversal. Então identifique primeiro, ó, a reta R, reta S, elas são paralelas e essa reta aqui é a transversal. Então aqui tem um ângulo que mede 120, um ângulo de medida X e um ângulo de medida Y. Aqui na letra A pede que você descubra o valor do X e o valor do Y, né? Então, como essas retas R e S são paralelas e T é uma transversal, a medida do X ele é um ângulo correspondente com este ângulo que mede 120 graus. Então, lembrando que ângulos correspondentes têm medidas iguais, né? Nesse caso aqui também, você vai dizer, né, que o X é igual a 120 graus. E a outra questão é o valor do Y. Então, aqui vem aquela informação que eu já repeti várias vezes. Olha, essa reta aqui forma um ângulo de 180 graus. Se o ângulo X mede 120, exatamente porque ele é um ângulo correspondente com este ângulo externo aqui de 120 graus, então 120 e o ângulo Y junto com 120 forma 180, então a medida desse Y é exatamente 60 graus. Então aqui está envolvido a informação de que essa linha reta é um ângulo de 180 graus e está dizendo também que o ângulo X e o ângulo Y também são ângulos suplementares, e nesse caso X mais Y igual a 180. A mesma coisa acontece aqui, olha. Veja que aqui tem as duas retas paralelas, R e S, a reta T transversal, e tem uma medida desse ângulo medindo aqui 70 graus. Então pede que você descubra X e Y. É uma situação diferente dessa aqui do item A, mas a gente vai verificar que essa reta R, ela mede 180 graus. Se aqui mede 70, o ângulo X vai medir o que falta para inteirar 180, então ele vai medir 110 graus. E a medida do Y, como é que você vai descobrir? Ora, o Y e o X são ângulos alternos, né? São ângulos correspondentes, eles são ângulos correspondentes, e ângulos correspondentes têm medidas iguais. Então o ângulo Y também vai medir 110 graus. Vamos agora para as próximas atividades. Aí vem aqui o quesito 33, que também usa essa mesma informação, mas aqui está envolvido mais uma parte do nosso conteúdo. Olha. Considera a figura abaixo em que RS, R paralelo com S, X, Y e Z são as medidas dos ângulos, ângulo X, ângulo Y e ângulo Z, respectivamente. Então, o que pede para a gente fazer aqui? Na letra A, os ângulos X e Y são ângulos alternos externos? Sim ou não? Alternos externos. Então, primeiro, para a gente verificar, realmente eles são externos. Veja que eles estão fora das duas paralelas, e eles estão em lados opostos em relação à transversal. O X está do lado direito, o Y está do lado... Eu vou repetir, eu destrocado aqui. O X está do lado esquerdo e o Y está do lado direito em relação à transversal, e estão fora da região interna das duas paralelas RS. Então, nesse caso aqui, a gente vai responder sim. Eles são os ângulos alternos externos. A letra B, os ângulos X e Y são ângulos
complementares, suplementares ou opostos pelo vértice. Nesse caso aqui, eles são, o x e o z são opostos pelo vértice. Ele tem medidas iguais. Na letra C, os ângulos Z e Y são ângulos correspondentes? Sim, verdade. Qual a relação do Y com o Z? O Y e o Z, eles também têm medidas iguais, né? Eles têm a mesma medida. Aqui para nós não está pedindo que você diga qual é essa medida, é só dizer aqui que eles são iguais. Comparando os itens B e C, né? Comparando os itens B e C, a gente vai chegar à conclusão que o x é igual ao valor do y. Aí aqui o 34 pede que você trace uma linha reta, representando uma estrada, e marque nela os pontos A e D, com a régua e transferidor, né? Isso aqui não vai dar para a gente fazer aqui, mas vamos para a próxima. O quesito 35, determine as medidas do x e do y, considerando R paralelo com S e QT é uma transversal. É para descobrir o valor do x e o valor do y. Então, se você olhar aqui, ó, este ângulo de medida 4x e o ângulo de medida 60, eles são ângulos alternos internos. E os ângulos alternos internos têm medidas iguais. Então, você pode usar essa informação e dizer que 4 vezes o ângulo x é igual a 60. Dizer isso, você encontra essa equaçãozinha do primeiro grau, que você pode descobrir qual é o número que multiplicado por x por 4, né? Qual o número que o 4 multiplicado por esse número x dá igual a 60. Para você descobrir, você divide aqui esse 4x, você divide por 4 e, consequentemente, o primeiro membro também foi dividido por 4, o segundo também tem que ser dividido por 4. E aqui você vai encontrar o valor do x, ó. 4 dividido por 4 dá 1, só fica o x, e 60 dividido por 4 igual a 15, né? O valor desse x, ele mede exatamente 15 graus. Aí vem agora ver o valor do y. O valor do y, a gente vai usar aquela informação de que essa transversal aqui, a medida dela toda é 180 graus. Como aqui mede 60, o y vai medir 120. O valor do y é igual a 120 graus, porque se eu juntar 120 com 60, você tem exatamente o ângulo que mede 180 graus. E aqui no 36, copia a figura abaixo, em que as retas PQ, né, a reta PQ, veja essa aqui em cima, e BC são retas paralelas. A, B e C são a medida dos ângulos, né, que tem aqui. Então, o que diz aqui agora? Qual é a medida do ângulo PAB? Né? Vamos verificar aqui, ó. Vamos verificar aqui na linguagem o que está dizendo. Ó. Qual é a medida desse ângulo aqui, ó, formado por PAB? A medida desse aqui, ó. Qual é o valor desse ângulo? E a medida do ângulo Q, vamos procurar QAC, esse aqui, ó. Qual é a medida dele? Então, este ângulo, se você for observar, essas duas retas formadas aqui pela a reta PQ e a reta BC, elas são retas paralelas, e os lados aqui desse triângulo, eu vou dizer que é a transversal. Então, veja que este ângulo PAB e esse ângulo B, eles são os ângulos alternos internos. E os ângulos alternos internos têm medidas iguais. Então, este ângulo aqui também vai medir B. E o ângulo QAC? Veja que o ângulo QAC, a medida dele é a medida também do C. Por quê? Porque se você for verificar, essa reta que está aqui,
eu também posso chamar ela de uma transversal. Então, este ângulo QAC e o ângulo C são ângulos alternos internos, ele também tem medidas iguais. Então, o ângulo C vai ser também o valor dessa medida aqui, do ângulo QAC, tá certo? Então, presta atenção. Olha. Então, qual é a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo ABC? Então, veja aqui, ó, se você juntar o ângulo A mais o ângulo B e o ângulo C, você forma a própria reta PQ. Então, eles três formam esse ângulo que mede 180 graus. Então, a soma deles três aqui está aqui, ó. A medida do ângulo A mais o B mais o C vai medir 180 graus, tá certo? E agora, comentando aqui o próximo, quesito 37 da página 105. Deixa eu verificar aqui o tamanho do vídeo aqui, já está com mais de 10 minutos, vamos só ver se a gente consegue terminar isso aqui, ó. O quesito 37 diz o seguinte: sendo R paralelo com S, é a mesma história, ó. Sendo R paralelo com S, determine o valor de x, y e z. Então, primeiro, vamos observar aqui, o que nós temos para observar? Olha, este ângulo aqui, RS são paralelos, este ângulo x mais 36 e o ângulo y, juntos ele mede 180 graus, certo? Isso aqui a gente pode formar aqui uma continha, dizendo assim, ó, x mais 36 mais o y, os dois aqui junto mede 180 graus. Mas aqui eu não saberia dizer quem é o x e nem o y, né? A outra informação que eu tenho é que este ângulo x mais 5x, ó, 5x mais z, também vai medir 180 graus. É outra informação que eu tenho, né? Então, este ângulo que está aqui, este ângulo z e x mais 36, ele tem medidas iguais também, né? X mais z, o x mais 36 é igual ao ângulo z, né? Ou seja, são ângulos alternos e externos. Então, a gente pode dizer aqui assim, ó, que x mais 36 é igual a este ângulo z, certo? Se você observar aqui nessa outra equaçãozinha que a gente fez, está dizendo que o 5x mais z é igual a 180. Então, eu posso aqui dizer, nessa equaçãozinha aqui que a gente está fazendo, que o valor do z ele é 180 menos essa medida do 5x. Então, como o valor do z é o mesmo valor, eu posso comparar eles dois aqui fazendo assim, ó. X mais 36 é igual a 180 menos 5x. Eu só posso igualar elas duas porque está dizendo aqui que eles são iguais, né? E eu estou buscando isso exatamente usando as relações que nós estudamos. Então, o que eu faço agora? Vamos juntar aqui o x, eu tenho aqui x, vai ficar mais 5x, né? E o 180 menos 36, ó. Se você fizer 180 menos 36, 10 menos 6, 4, né? Aqui fica 7 menos 3, 4, então vai ficar 144, né? Que é exatamente os 180 menos 36. Então vai ficar aqui x mais 5x vai ficar 6x, e 180 menos 36 você tem 144. Para descobrir quem multiplicado por 6 dá 144, você divide por 6. Você vai dividir esse 144 dividido por 6. Aí você vai descobrir quanto é que mede o x. Ó. Você dividir aqui por 6, ó, 14 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. Não, desculpa, dá 4 não, totalmente errado. Vamos consertar aqui.
eu me distraí aqui, vamos, distração. Então aqui é assim, você tem 14 dividido por 6 dá 2, né? 2 vezes 6, 14. 2 vezes 6, 12 para 14, 2. Aí 24 por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24 para 24, nada. Então o valor do x, ele mede 24. Tá certo? Agora, como o valor do x é 24, você vê que esse ângulo aqui, ele mede 5x. Então vai ser 5 vezes 24. Certo? 5 vezes 24. 5 vezes 24. Quem é mais aqui? O ângulo de medida y. Ó, se aqui, vamos ver aqui. Eu descobri que o x é 24 graus. Bem que assim. Então, o valor do y, se eu fizer aqui esse 24 mais 36, vai dar exatamente igual a 60. Então, este ângulo aqui mede 60. Se ele mede 60, é porque o valor do y, ele vai medir 120, já que os dois juntos formam um ângulo de 180 graus. A outra informação que tem aqui é que este ângulo aqui, ele mede 5 vezes 24. Aí dá para eu saber quem é o valor do z. Porque 5 vezes 24, veja que aqui essa medida vai ser igual. 5 vezes 4, 20, vai 2. 2 vezes 5, 10 e 2, 12, vai dar 120. Este aqui vai medir 120. Então o outro z vai medir 60, certo? O quesito 38, quem tem razão na conversa abaixo, Mário ou Vilma? Justifique sua resposta. O Mário diz assim: as retas R e S são paralelas. Aí o outro diz assim: elas não são paralelas. Quem é que tem razão? Quem é que tem razão aqui? Se elas fossem paralelas, realmente, este ângulo aqui e esse teriam medidas iguais, porque eles são ângulos alternos internos. Então veja que um mede 55 e o outro 56. Então quem tem razão aqui é a Vilma, que a Vilma diz assim: elas não são paralelas. Então quem tem razão aqui vai ser a Vilma, né? Porque nesse caso aqui a Vilma tem razão, né? Porque nesse caso aqui, se elas fossem paralelas, eles teriam medidas iguais. Tá certo, pessoal?